SOS Cristianismo, capítulo 14, Tratado da Reencarnação. Item 1. Dogma universal. Assim como a crença na imortalidade da alma, ou sobrevivência do espírito, é aceita por todos os povos, quase todas as religiões aceitam a reencarnação. Desde que os primeiros sábios espiritualistas se ocuparam das coisas espirituais, observando os fatos, começaram a acreditar que os homens não têm um destino fatalista, quer dizer, não vêm à Terra uma única vez e, ao morrerem, ficam eternamente parados na visão beatífica ou condenados eternamente num lugar de fogo chamado inferno. Não, o homem é criado para viver na terra quantas vezes forem necessárias, até aprender as leis divinas, aprender a amar, perdoar e servir a humanidade. E como 100 anos, 500 ou 1000 não são suficientes para se aprender tudo o que precisa, Deus estabeleceu como lei natural o processo do renascimento. Todas as escrituras sagradas de todas as religiões, como o livro dos Vedas, a escritura mais antiga do mundo, o livro dos mortos do Antigo Egito, o Bhagavad Gita, que é o Evangelho da Índia, as 3/6 da sabedoria do budismo, os ensinos do lamaísmo do Tibete, o Zendavesta, escritura do masdeísmo, o jainismo na Índia, a seita budista Theravada, o gnosticismo, o druidismo na Gália e os essênios na Palestina. Todas essas religiões e filosofias do Oriente admitem a lei de reencarnação como lei natural e providencial criada por Deus para educar o espírito. Essa lei está a serviço de uma outra lei maior, a lei de evolução, conforme vimos no capítulo anterior. O historiador judeu Flávio Joséfo, assim como o padre Didon, nos garantem que os antigos judeus aceitavam a reencarnação e que também os apóstolos de Jesus eram reencarnacionistas. O Papyrus Ananda, escrito cerca de 1320 anos antes de Cristo, traz um poema com a seguinte mensagem: o homem volta várias vezes à Terra, mas não consegue se lembrar. Apenas em alguns casos, como no sonho ou quando ele fixa o pensamento no passado, o homem pode recordar-se de sua vida passada. Fim da nota. Segundo Godel, no poema Bardas, o Cântico do Taliesin, trazia a seguinte mensagem: eu existo desde toda a antiguidade, no meio do vasto oceano. Não nasci de um pai e de uma mãe, e sim das formas elementares da natureza. Nasci dos ramos da bétula, dos ramos da floresta, das flores e das montanhas. Brinquei à noite, dormi pela aurora, fui víbora no lago, fui água nas nuvens e fui lince nas selvas. Depois fui escolhido pelo grande Espírito e adquiri a imortalidade. Passei muito tempo e fui pastor e vaguei muito sobre a terra antes de me tornar sábio. Enfim, brilhei entre os seres superiores e vesti o hábito sagrado e segurei a taça dos sacrifícios. Vivi em 100 mundos e me agitei em 100 círculos. Fecha aspas. O gnosticismo ensina que a morte é o regresso ao começo da vida, com a possibilidade de repeti-la. Porfírio Jâmblico e a escola neoplatônica aceitava a reencarnação. Item 2. História da reencarnação. Os mais profundos entre os chamados pais da Igreja, como Agostinho de Hipona, Tertuliano, Jerônimo, Orígenes, defendia a reencarnação. Orígenes, que, segundo as palavras do próprio Jerônimo, era o maior entre os doutores da Igreja,
morreu excomungado no ano 254 por defender a lei de reencarnação e por se levantar contra algumas doutrinas ensinadas pela Igreja. Às vezes, alguns escritores dizem que a Igreja sempre esteve contra a reencarnação, mas isso não é assim. No início do século I até o século IV, a Igreja primitiva era reencarnacionista e jamais a reencarnação foi condenada por um concílio ecumênico. Mas no ano 543, um concílio local em Constantinopla condenou algumas doutrinas defendidas por Orígenes e incluiu a doutrina da reencarnação. 10 anos mais tarde, no ano 553, a reencarnação foi submetida a uma votação entre os padres e saiu perdendo. Houve 3 votos contra 2. Existem vários livros, inclusive romances, que foram escritos inspirados na ideia reencarnacionista. Os poetas Pierre Leroux, Fourier, Jean Renaud, Théophile Gautier, Jean Lahore, Gérard de Nerval, Jean Galmot, Paul Boudier, Lucien Grox, Gobron e assim por diante. Também o livro O Fenômeno Psíquico, do Dr. Maxwell, foi inspirado pela filosofia da reencarnação. Os clássicos latinos e gregos, Virgílio, Ovídio, Menandro, Platão, Sócrates e outros, eram defensores da reencarnação. O professor Tumolo, da Itália, também aceitava essa filosofia. Os maiores clássicos de todo o mundo foram sempre reencarnacionistas, ou pelo menos simpatizantes da ideia. Vamos aqui dar nomes aos bois. O astrônomo francês Camille Flammarion, o sábio sueco Swedenborg, o filósofo Immanuel Kant, o gênio da lâmpada Thomas Edison, os filósofos Goethe, Balzac, Fichte, Voltaire, Schopenhauer, Ernest Renan, o médico Paracelso, o filósofo e conferencista Krishnamurti, o abade Eliphas Lévy, o filósofo francês Léon Denis, as escritoras Anne Besant e Hélène Blavatsky, o naturalista inglês Charles Darwin, os historiadores Padre Didon e Flávio Joséfo, o abade Dom Calmet, o multimilionário americano Henry Ford e até Adolf Hitler. No Brasil, temos os mais importantes clássicos como o gênio baiano Rui Barbosa, o escritor Humberto de Campos, o escritor e médico Monteiro Lobato, os parapsicólogos Dr. Jorge Andréa dos Santos, Hernani Guimarães Andrade e Dr. Eliezer Mendes, o escritor, tradutor e poliglota Dr. Guion Ribeiro, o escritor paulista professor J. Herculano Pires, etc. Entre os cientistas que investigam o fenômeno da reencarnação, tanto lá fora como aqui no Brasil, a maior parte deles chegaram à conclusão de que a reencarnação é mesmo uma realidade. O grande escritor, historiador e novelista inglês, autor da série Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, ao entrar de cabeça no estudo da reencarnação, não só entrou para o movimento de renovação do cristianismo, o espiritismo, como escreveu 2 grandes obras, História do Espiritismo e A Nova Revelação. Sábios renomados, alguns ganhadores de Nobéis em Ciências, como o Dr. William Crookes, descobridor do 4º estado da matéria, o estado radiante, o Dr. Ian Stevenson, que pesquisou por 25 anos a reencarnação e colheu 2.000 casos. Ian Stevenson era médico e diretor do Departamento de Neurologia e de Psiquiatria da Universidade de Virgínia e nos deixou um belo livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. O Dr. Amendra Banerjee, catedrático na Universidade de Jaipur, na Índia, o Dr. Carl E. Müller, pesquisador de fenômenos, que escreveu o livro Reencarnação baseada em fatos, e assim muitos outros. Para admitir a reencarnação não é necessário ser espírita, basta ser culto e usar o raciocínio, não permitindo que uma igreja controle sua vida, bitolando sua visão.
O cristianismo é a religião única, a religião que é, ao mesmo tempo, ensino moral, conhecimento filosófico e conhecimento das ciências. Se uma religião rejeita a ciência, está fugindo dos conhecimentos e se fechando num dogmatismo que, em vez de conhecer, prefere se encastelar nas crenças populares e ficar presa num emaranhado de doutrinas absurdas e supersticiosas. Item 3. A Bíblia é uma obra reencarnacionista. Até aqui mostrei como a história e os clássicos aceitam a reencarnação. Mas agora pode chegar alguém nos perguntando: e a Bíblia? Em que livro ou capítulo fala reencarnação? Sim, a Bíblia está repleta de passagens com referências sobre a reencarnação. Mas, em primeiro lugar, vamos saber o que é reencarnar. Pois existe um costume muito ruim em matéria de religião, que é o seguinte: de modo geral, as pessoas decoram nomes, aprendem a pronunciar palavras, mas não para pensar sobre o que estão falando. Assim acontece com muitas outras palavras que aprendemos na infância: batismo, ressurreição, inferno, diabo, alma, sábado e assim por diante. Para se ficar consciente do que está falando e não confundir reencarnação com sobrevivência do espírito e com pré-existência, vamos deixar claro. Quando se ouve falar que em tal lugar alguém viu um espírito, isso é, uma alma, isso não prova a reencarnação. A aparição de almas apenas prova que o espírito é sobrevivente, que é independente do corpo, que tem vida própria, vive sem o corpo material. A pré-existência do espírito significa que ele é criado antes do seu corpo, que quando o espírito vem encarnar, ele já existe há muitos séculos ou milênios e vive no além, usando um corpo invisível para nós, uma espécie de corpo elétrico. A reencarnação também não deve ser confundida com metempsicose, que é uma ideia confusa dos gregos da antiguidade e dos indianos, que julgavam que depois da morte o espírito podia entrar no corpo de um animal ou até entrar numa árvore. De vez em quando se ouve certos doutores pregando contra a reencarnação e logo a gente percebe como esses tais ministros de reencarnação não entendem patavina. Acha que reencarnação é a antiga crença da metempsicose. Encarnar, logicamente, significa tomar carne, receber um corpo material. E reencarnar, naturalmente, quer dizer encarnar de novo. Portanto, renascer na Terra, recebendo outro corpo, noutro nascimento. Ora, com a mesma naturalidade com que se vem à Terra a primeira vez, pode vir uma segunda vez. Se o espírito foi criado, mas para descer ao mundo terra, receber um corpo material, se esse fenômeno aconteceu uma vez, nada impede que aconteça outras vezes. Foi exatamente o que imaginou o filósofo materialista Metterlink, ao escrever dizendo: de todas as superstições ensinadas pelas religiões, a menos absurda é a doutrina da reencarnação. Fecha aspas. Os que combatem a reencarnação, se baseando na Bíblia, costumam nos apresentar o pensamento do apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. Está decretado que morra o homem uma só vez. Ora, sabemos que nem Paulo, nem qualquer outro seguidor de Jesus naquele tempo, nada ou pouco conhecia sobre os certos mistérios, como a reencarnação, a lei de evolução, a existência de outros mundos, etc. Jesus nos ensinou a reencarnação apresentando fatos, casos da vida real, e não apenas com palavras. Pois naquele tempo, os chamados mistérios da iniciação não eram ainda ensinados ao povo simples, mas somente aos homens que procuravam se iniciar no conhecimento sagrado. Depois podemos imaginar que Paulo quisesse ensinar o seguinte:
Um corpo humano só morre uma vez. Agora sabemos como os tradutores da Bíblia, muitas vezes, por não acertarem com o verdadeiro sentido das palavras originais e outras vezes propositalmente, mudaram o sentido do texto por politicagem. Hoje, depois da vinda do Consolador, sabemos que Paulo, Mateus, João Evangelista e muitos outros religiosos e missionários que viveram alguns séculos atrás ainda não eram iniciados em religião. No seu tempo, só os mestres espirituais como Jesus, Sócrates, Platão, Buda, Pitágoras, Hermes, eram conhecedores dos mistérios como a reencarnação e os mundos habitados. Jesus afirmou categoricamente em Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13, Elias já veio, embora não sendo reconhecido. Naquele tempo, ainda se evitava ensinar de modo claro o mistério da reencarnação, pois era inconveniente. Jesus, como era revolucionário, veio para quebrar tabus e adiantar os conhecimentos, deixou claro por várias vezes o ensino sobre a reencarnação, tanto aqui no capítulo 17 de Mateus, como principalmente no capítulo 3 do Evangelho de João, quando explicou ao mestre Nicodemos. Também no capítulo 9 de João, quando explicou o motivo do cego haver renascido já cego. Se todos os mestres que vieram antes de Jesus ensinavam a reencarnação aos seus discípulos em portas fechadas, como Jesus iria esconder essa doutrina? Item 4. Os dois métodos de ensino, o público e o esotérico. Na Grécia, na Índia, no Egito, também na Palestina, existia o costume de dividir o ensino religioso em duas partes. Ao povo, aos homens comuns, se ensinava as doutrinas mais simples, aquelas menos complicadas, que qualquer pessoa pode entender sem se escandalizar, pois existia 4 doutrinas chamadas fechadas ou esotéricas, que só deviam ser ensinadas às pessoas que estavam mais abertas às coisas de Deus, isto é, aquelas pessoas que andavam buscando o conhecimento das coisas sagradas, pois estes já se acham com a mente capaz de receber os mistérios. Ora, as doutrinas fechadas eram exatamente estas: o ensino da lei de reencarnação, o movimento da Terra ao redor do Sol, a unicidade de Deus e a pluralidade dos mundos habitados. Os sábios sempre conheceram estas verdades, mas a massa popular, que vive preocupada apenas com comer, beber, casar, ganhar dinheiro, gozar a vida, essas pessoas, que sempre foi a maior parte da sociedade, não vivem buscando o conhecimento dessas verdades. E os verdadeiros missionários não perdem seu tempo tentando enfiar doutrinas divinas na cabeça de pessoas profanas e mundanas. Veja como Jesus nos alertou dizendo: não dê pérolas a porcos, lá em Mateus 7, 6. Jesus não ensinava essas doutrinas ao povão, mas sempre dava um toque com palavras, mas preferindo mostrar a realidade dessas verdades por meio de parábolas ou figuras. Aqui, no caso da dúvida que seus discípulos lhe apresentaram sobre o profeta Elias, Jesus não fez mistério e foi direto ao assunto, declarando: Elias já veio. E quando acrescentou dizendo: mas não foi reconhecido, queria dizer simplesmente que todos nós voltamos à Terra em várias reencarnações, mas não lembramos das vidas passadas. É por isso que o mesmo João Batista, ao ser interrogado pelos sacerdotes: quem é você? É por acaso o profeta Elias ressuscitado? Ele respondeu: não. Confira João capítulo 1. Será que João era obrigado a se recordar da vida passada quando ele se chamava Elias? Às vezes algumas pessoas se recordam de alguma das vidas passadas, mas isso é uma exceção, não uma regra. De modo geral, todos nós esquecemos de nossas existências anteriores.
Item 5. O profeta Simeão era a reencarnação de Abraão. E tem mais reencarnações na Bíblia. Você já leu o capítulo 8 de João? O que você acha daquilo que Jesus disse lá no verso 56? Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Que dia foi esse? A resposta é dada em Lucas 2, 25 a 30. Abre aspas. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Havia recebido a revelação de que não morreria sem ver o Messias. Simeão foi ao templo, tomou o menino Jesus nos braços, dizendo: agora, Senhor, posso morrer em paz, porque os meus olhos viram tua salvação. Fecha aspas. Será que ainda precisamos perguntar se realmente Abraão voltou à terra, reencarnando e recebendo o nome de Simeão, para realizar o seu desejo de ver com seus próprios olhos e tomar em seus braços o menino Jesus? Item 6. Joga o peixe fora da rede. Quando Jesus inventava historinhas para explicar os mistérios do reino de Deus, achou de comparar o reino a uma pescaria, onde os pescadores pegam todo tipo de peixes, mas só aproveitam daqueles que estão bons para o consumo. Os que ainda estão ruins são jogados de novo na água, para quando estiverem graúdos serem pescados. Confira Mateus 13, 47 a 49. Você já parou para pensar como Jesus fazia comparações tão perfeitas? Ora, o mar significa o mundo terra, a rede é a morte, o peixe é o espírito e o pescador é Jesus. Quando Jesus pesca um espírito que ainda está ruim, cheio de defeitos, problemas, pecados, como se dizia, não joga ele fora da água, mas sim fora da rede, quer dizer, dentro do mar, que é a terra, para ele continuar sofrendo, aprendendo, se instruindo, cuidando de sua reforma íntima, e quando estiver bom para ser pescado, o pescador não vai mais deixar o peixe na água, mas coloca ele na cesta para ser colhido e aproveitado. Será que você não percebeu aqui o ensino da reencarnação? Cada vez que a morte pega alguém ainda despreparado para ser colhido, ou seja, levado para fora da terra, para o plano espiritual, esse alguém é atirado na fornalha de fogo, ou seja, condenado a reencarnar e sofrer as consequências de sua teimosia, de sua insensatez, pois é o espírito o único culpado de voltar para o mundo espiritual cheio de sujeira, problemas, faltas, ou como se dizia antigamente, pecados. Jesus continua dizendo: assim vai acontecer no fim dos tempos. Os anjos vão separar os que já estiverem sem pecado dos que ainda estão atrasados, despreparados para desfrutar da felicidade no reino de Deus. Quer dizer, no mundo terra, onde há fogo e ranger de dentes. Item 7. Jesus ensina a lei da reencarnação ao mestre Nicodemos. Quando se abre a Bíblia para ler sobre reencarnação, vem sempre à nossa cabeça, em primeiro lugar, é o capítulo 3 do Evangelho de João, onde está o encontro de dois mestres conversando sobre o que fazer para se pertencer ao reino de Deus. Se noutras passagens Jesus usou figuras, deixando o assunto meio confuso, obscuro, como no capítulo 9 de João, ao explicar o motivo do homem haver nascido cego, aqui neste bate-papo com o sacerdote fariseu, Nicodemos, o mestre esclareceu a reencarnação. O mistério foi desfeito. Jesus, porque estava apenas com dois ao seu lado, e os dois já eram meio iniciados nos mistérios, e além do mais o encontro foi à noite, à parte, foi por isso que o mestre pôde abrir o jogo e esclarecer como é feito o processo do novo nascimento. Abre aspas. Aquele que, por acaso, não nascesse de novo, não poderia jamais ver o reino de Deus. Ninguém poderia atingir a perfeição se não renascesse da água e do Espírito.
E quando Nicodemos não entendeu ou fingiu nada entender para receber mais e melhores explicações, Jesus lhe disse: Tu és sacerdote, portanto considerado mestre, e não conhece essa ciência? De fato, é mesmo para se ficar admirado, estupefato, encontrar alguém que é considerado entendido nas coisas de Deus e ignora a reencarnação. Mas vamos conhecer a figura feita por Jesus. Quando falou de água e espírito, para quem não sabe o que simboliza a água, pode ficar difícil entender o que Jesus falou. Água sempre foi o símbolo da vida física. Portanto, Jesus, colocando as palavras espírito e água na mesma frase, estava ensinando que o espírito precisa renascer tanto pela água, isto é, materialmente falando, tomando corpo de carne cada vez que via a terra, como espiritualmente, ou seja, se convertendo, mudando de conduta, reformando o seu íntimo, adquirindo hábitos cristãos. A Bíblia de Jerusalém, assim como a Bíblia produzida pela Sociedade Bíblica Católica Internacional, edição pastoral, trazem a seguinte tradução: quem não nascer do alto. Ora, essa é uma tentativa de torcer o sentido original das palavras de Jesus. Uma tentativa de mudar o texto, tentando negar a doutrina da reencarnação. Jesus aqui não quis falar apenas da necessidade de se mudar de vida, mas numa só tacada ele falou dos dois renascimentos, quando diz: precisa nascer de novo pela água e pelo Espírito. João 3:5. Ele estava explicando que primeiro a gente nasce de novo pela água, que é reencarnando. E esses renascimentos é que vão moldando, domesticando, provando, modelando a alma. Quando acontece o renascimento espiritual, é porque o espírito já adquiriu experiência e intuição do bem, qualidades que se vão adquirindo aos poucos, aumentando 1 milímetro em cada vez que voltamos a renascer na Terra. Se você ficou meio sem graça por achar uma calúnia, afirmar que os padres traduziam a Bíblia de maneira falsa, para tornar uma passagem difícil de entender ou para mudar a explicação dos fatos, se ficou meio sem jeito, confira o que fez da tradução do versículo 41 do capítulo 1 de Marcos, na Bíblia Católica da Sociedade Bíblica Católica Internacional. Em vez de compaixão, colocara ira. Assim, quando o leproso pediu de joelho para Jesus lhe curar, Jesus, em vez de ficar cheio de compaixão, conforme está nas traduções protestantes, Jesus ficou cheio de ira, ficou brabo, nervoso com o leproso. Como é que pode? Jesus, para deixar claro que estava falando da reencarnação, fez questão de dizer a Nicodemos: eu estou falando de coisas da terra e você não me entendeu. Imagine se eu lhe falar das coisas de Deus. Portanto, mais uma vez, Jesus faz questão de repetir, de frisar que está falando de reencarnação mesmo, e não apenas de novo nascimento espiritual. Item 8. Até a terceira e a quarta geração. No livro de Êxodo, capítulo 20, versos 2 a 5, está escrito que Javé recomendou aos hebreus que não adorassem os outros deuses, os deuses dos povos pagãos, e conclui dizendo: porque eu castigo a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. E esta recomendação é repetida em Deuteronômio 5:9. O que você achou dessa palavrinha até? Será que você comeu gato por lebre? Pois é isso que acontece todos os dias com as pessoas que acreditam nos tradutores da Bíblia. O homem inteligente não aceita uma doutrina à torta e à direita. É claro que no original não poderia existir essa palavrinha até, pois mesmo sabendo que Jeová não é Deus, mas sim o Deus dos hebreus,
O escritor hebreu não podia ser tão idiota para querer fazer de Deus, do Deus dele, um carrasco. Tem graça o próprio Deus ameaçar seus filhos, dizendo que castiga uma pessoa até na terceira e na quarta geração ou encarnação? Aqui está mais uma tradução falsa, feita com o objetivo de negar a doutrina da reencarnação. Se o original fosse assim, Deus estaria dizendo que se vinga de uma pessoa até 300 e 400 anos depois, castigando os filhos e os netos daquela pessoa. Como é que pode tamanha injustiça? Que Deus é esse? Um Deus que cobra de João o pecado feito pelo Antônio não pode ser Deus. A Bíblia inteira está cheia de passagens onde ensina que cada um paga aquilo que deve. Ninguém pode ir para a cadeia pagar pelo crime feito por outro. Ora, a tradução correta diz, na terceira ou na quarta geração, não até a terceira e a quarta. A palavra até foi acrescentada por um adulterador da Escritura. Agora veja a tradução da Sociedade Americana de Bíblias, na terceira ou na quarta. Também o grande linguista Luiz Lázaro Zamenhof, traduzindo a Bíblia para o Esperanto, a língua universal, traduziu assim, en la triacai kvará generacio. Portanto, na terceira ou na quarta geração. O que o anjo Jeová queria ensinar é o seguinte, Deus é justo. A natureza, que representa suas leis, cobra tudo que se faz de errado. Quando um pecado não é pago, ou agora na encarnação presente, nas 3 ou 4 encarnações futuras certamente será cobrado. Mas você pode ainda estar querendo tirar uma dúvida. E por que essa palavra geração? A palavra geração, naqueles tempos, era usada para dizer um século, 100 anos. Assim, hoje as pesquisas da ciência que estuda a reencarnação vêm mostrando que a média de tempo que o espírito fica no além, no plano espiritual, é de 3 a 4 encarnações, ou seja, 300 a 400 anos. As pessoas mais espiritualizadas ficam mais tempo, que pode variar de 500 a 1000 anos. As pessoas ainda com muitos problemas, muito apegadas às coisas da terra, muito egoístas, portanto ainda distantes das coisas de Deus, geralmente permanecem por menos tempo no astral. Item 9. Pré-existência do Espírito. Falemos um pouco de pré-existência. Pré-existência significa que o Espírito existe antes de nascer. A Bíblia nos apresenta várias passagens em que percebemos como de modo velado vem ensinando a pré-existência do Espírito. No livro da Sabedoria, capítulo 8, versos 19 a 20, o filósofo escreve: eu vim num corpo sem mancha, porque havia sido uma boa alma. O profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, diz: antes que eu saísse do ventre, antes que meu corpo fosse formado, eu já havia sido escolhido para ser profeta. O Salmo 139, versos 15 a 16, assim diz: quando eu era formado em segredo, os teus olhos já viam as minhas ações e anotava no teu livro. O profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 2, escreve: eu ainda estava no ventre de minha mãe e fui chamado por Deus para a missão de profeta. E finalmente o filósofo Jó, capítulo 14, verso 14, diz: eu esperarei todos os dias, pois a ela voltarei. É como se quisesse dizer: eu saí de casa, mas a ela, à casa, eu voltarei. Item 10. A visão do profeta Ezequiel. O livro da profecia de Ezequiel nos traz um capítulo curioso.
é o capítulo 17. Espíritos, venham dos quatro ventos e soprem nesses cadáveres para que ele reviva. E o Espírito entrou neles. Realmente, esta visão do profeta é muito misteriosa. Geralmente é interpretada como uma página poética, onde o profeta prediz a ressurreição de um povo. Mas para o bom entendedor, uma palavra bastou. Não é aqui que vamos explicar o fenômeno da ressurreição, mas com esta visão, onde o profeta descreve um fenômeno de ordem espiritual e material ao mesmo tempo, pois conta que se achava num campo, num vale, cheio de ossos secos, e Javé lhe ordena, profetiza sobre esses ossos. No início não havia espírito, mas ele, obedecendo à ordem de Jeová, evocou espíritos que logo vêm e dão vida aos ossos. Como hoje se sabe que espírito não entra no corpo da pessoa morta para revivê-la, mas se apossa do corpúsculo ainda nos primeiros meses de formação, esta figura é uma imagem da reencarnação. Isso quer dizer que o corpo sem o espírito não tem vida, que a vida do embrião no ventre materno é vida fisiológica, fornecida pela mãe, e só depois que o espírito se encaixa no corpinho é que passa a ser pessoa. Voltemos atrás e vamos a Gênesis, capítulo 15, versos 15 a 16. Abraão conversava com o seu Deus Jeová a respeito da posse da terra. Nessa altura, Abraão pergunta a Jeová: como eu vou saber se vou possuir a terra? E Jeová explica para Abraão dizendo: teus descendentes ficarão como escravos durante 400 anos no Egito, mas você vai falecer, será sepultado, mas não se preocupe que na quarta geração ou encarnação, seus descendentes vão voltar para cá. Deu para entender? Você percebeu como o anjo Javé consola o velho Abraão, que desconsolado, triste por saber que não iria viver por muito tempo e não teria como ver seus parentes na terra prometida, garantindo que na quarta geração você verá realizada a promessa. Item 11. Por que este homem já nasceu cego? Passando por certo caminho, Jesus vê um cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram: quem pecou para esse homem já nascer cego? Foi ele mesmo ou foram seus pais? Confira lá em João 9, 1 a 2. E Jesus, com aquela calma e segurança de quem conhece as coisas, explica para os discípulos dizendo: nem foi ele mesmo, nem os seus pais, mas isso acontece para a glória de Deus. Será que o fenômeno ficou explicado? Será que os discípulos de Jesus, assim como você que está ouvindo, ficaram satisfeitos com a resposta? O que será a glória de Deus? Dizendo que casos como aquele servem para glorificar a Deus, Jesus nos ensina que estas coisas obrigam o homem a parar para pensar, raciocinar, meditar sobre o que vê, analisar os fenômenos da existência e assim se instrui, chega ao conhecimento de Deus e dos problemas da vida. É analisando coisas que acontecem no nosso dia a dia que se fica filósofo. O filósofo é aquele que busca as origens dos fatos, é aquele que questiona, que procura entender o porquê da vida e por que nascem pessoas cegas, aleijadas, porque uns nascem inteligentes e outros nascem rudes, porque uns nascem em berço de ouro e outros nascem na favela e assim por diante. Veja em João 17, 1, como Jesus, orando ao Pai, diz: Pai, glorifica o teu Filho. Quer dizer, fortalece, consola teu filho nesse momento de aflição, pois é conhecendo as coisas divinas, entendendo dos mistérios da vida, que se dá glória a Deus.
Mas voltemos às palavras de Jesus. Nem foi ele, nem seus pais. Agora o filósofo pergunta, e quem pecou então? A resposta de Jesus é meio misteriosa, mas com bom senso e com raciocínio se chega lá. Não foi ele, este cego, porque foi o espírito do cego quando esteve aqui na terra na encarnação passada, e nesse tempo ainda não era cego. Agora renasce com a cegueira por motivo de dívida kármica, para resgatar sua dívida e se educar sofrendo as consequências de atos pecaminosos. E quando Jesus acrescenta dizendo, e nem fora seus pais, é confirmando o antigo ensino de que os pais não pagam pelos crimes dos filhos. Item 12. Criança prodígio. Você já viu um menino prodígio? Já viu ou pelo menos soube da existência de pessoas que já nascem super inteligentes ou artistas e com 3 ou 4 anos aprendem a tocar piano, falar línguas? Como você explicaria casos como os de Rui Barbosa, Pascal, White, Beethoven, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Allan Kardec e tantos outros mais que já nasceram sábios? Os jornais sempre nos trazem notícias como estas. Halson, de apenas 8 anos, já é especialista em consultoria de empresas e também jornalista. Sofia Petkov, da União Soviética, com 1 ano incompleto já fala 8 línguas. Outra notícia. Kristen Banerjee, de apenas 11 anos, entra para a universidade para se doutorar em medicina. Aos 4 anos, Kristen já falava 4 línguas. Mais uma notícia. O padre João Mezzofante, da Itália, ainda jovem, aprendeu a falar mais de 70 línguas. O garoto Bob Gordon, na América, aos 3 anos de idade, recebe o grau de doutor e está escrevendo um livro sobre os átomos. E notícias como esta sempre surgiram no correr da história, mas não havia explicação. Os homens leigos em ciências psíquicas costumam dizer que esses casos são mistérios. Essas pessoas são meninos prodígios ou superdotados. O filósofo Pascal aprendeu geometria sozinho. O poeta Tasso escrevia versos desde a infância. Também nosso poeta Casimiro de Abreu. Onde eles foram buscar essa aprendizagem? Se a gente sabe que a lei da aprendizagem exige tempo para a memória captar e segurar tudo que se aprende. Você não acha que é mais lógico admitir que essas crianças já tiveram várias experiências no passado, durante as existências já que passaram na Terra? Não é mais simples aceitar a explicação que esse conhecimento está guardado no subconsciente ou na memória do perispírito? Ao deixar nosso corpo na sepultura, voltamos ao além com nossos defeitos, como também com nossas qualidades positivas. O perispírito é o corpo do espírito, como bem escreveu Paulo Apóstolo. Ao morrermos, nossos conhecimentos nos acompanham para o mundo espiritual. Item 13. A bênção do esquecimento. As pessoas que ainda desconhecem o segredo da reencarnação costumam nos perguntar: como se explica uma pessoa sofrer por crimes de que não lembra mais? De fato, essa dúvida tem sentido. Enquanto não se conhece a lei de evolução e da intuição, não se pode entender a questão do esquecimento da vida passada. Nós, humanos, não sabemos nem o que queremos, mas Deus é a perfeição. E, ao criar suas leis, não pode deixar falha ou defeito em nenhuma delas. Ora, o esquecimento do passado é uma grande bênção. É uma lei providencial. Você ainda não pensou como seria complicado
se a gente se lembrasse das vidas passadas? Como os nossos problemas iriam aumentar? Como nossa vida presente se tornaria um inferno? Se o marido machão se lembrasse de que na vida passada sua esposa foi seu marido, de repente você lembra que na vida próxima passada foi assassinado por um inimigo e hoje esse assassino renasceu como seu filho. Como iriam ficar os problemas com as leis penais? As coisas ficariam insuportáveis. As vinganças e os crimes se multiplicariam. A recordação do passado, em vez de ajudar, atrapalharia o nosso presente. É por isso que só em alguns poucos casos as pessoas se recordam de algumas de suas existências. Deus quer que assim seja. Devemos fazer de conta que temos só uma única vida, para não misturarmos o passado com o presente. Se o homem violento e apegado às coisas se lembrar de que na existência passada foi patrão e agora está sendo empregado, ele pode achar que vai continuar sempre nascendo como empregado. Item 14. Ronaldo e Jacira. Ouvinte, preste bem atenção a este resumo de história. Ronaldo Gomes Barroso nasceu em 1923. Sua mãe é Dona Odila. Ronaldo tem 7 irmãos, sendo Marta sua irmã mais velha e João seu irmão mais velho. Desde criança, Ronaldo era estrábico, vesgo, quer dizer, zarolho, dos 2 olhos. Nasce numa casa branca, num sítio em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Nesse sítio havia um açude e a família criava uma moça por nome Juraci. Quando Ronaldo fica jovem, namora 2 moças, ambas com o nome de Alice, e fica noivo de uma dessas Alices. Havia no sítio uma vaca chamada Morena. Um dia seu irmão João cai no açude. De outra feita, Ronaldo corre atrás de um tatu, cai sujando a camisa. Sua irmã mais velha, a Marta, lava a camisa. Aos 28 anos de idade, no dia 15 de janeiro de 1951, em Lins, no interior de São Paulo, para onde a família havia se mudado, Ronaldo, por motivo ignorado da família, comete suicídio bebendo guaraná com formicida. A família tira foto do caixão durante seu velório e guarda a foto num quadro na parede, onde fica também um cartão da missa de 7º dia. Mais tarde a família faz outra mudança. Dessa vez vai morar em Penápolis. Mas Dona Odila, a mãe do Ronaldo, fica em Lins. Você ouviu uma historinha comum. Histórias como essa acontecem sempre em qualquer lugar do mundo. O que não é comum é o restante da história. 5 anos depois, em 31 de outubro de 1956, sua irmã Marta, casada com o senhor Antônio Munhoz, dá à luz uma menina e registra com o nome de Jacira. A criança nasce estrábica dos 2 olhos. Nenhum dos demais irmãos é estrábico. Jacira, aos 11 meses, começa a falar e pergunta à mãe: Marta, você era minha irmã e agora é minha mãe? Com 1 ano e meio de vida, a criança conta a história da vaca morena. Aos 2 anos e meio, lembra da história quando seu irmão João caiu no açude. Descreve detalhes do sítio em São José dos Campos, onde ela havia nascido quando se chamava Ronaldo. Lembra da Casa Branca. E quando a mãe, Marta, pergunta: vamos visitar sua avó em Lins? Ela alegre diz: oba, vou ver minha outra mãe. Jacira só quer usar calça comprida. E quando a mãe fala para ela: veste o vestido, menina, ela reclama dizendo: não sei para que eu não nasci homem de novo. Ao chegar em Lins, Jacira, admirada, pergunta para sua avó: Dona Odila, vó,
eu tenho duas mães? Você não era minha mãe, como é que agora é minha avó? Aos 4 aninhos, Jacira soube da notícia da morte de Alice, a moça que foi noiva de Ronaldo, e chora angustiada pelos cantos, dizendo: a gente não era noivos, Alice devia esperar por mim. Aos 3 anos, Jacira havia dito para sua mãe: eu devia ter falado a Marta que ia fazer aquilo, se referindo ao suicídio. Eu só contei para Juraci. Olhando para a parede e vendo os quadros, fica nervosa, dizendo: para que isso aí? Eu não estou morto? Bem, nossa história quase terminava por aqui, mas graças aos recursos da ciência, a história continua. Em 1971, a equipe do IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, se achava em Curitiba, no Paraná, quando soube dessa história. 2 anos mais tarde, os cientistas foram até a cidade de Penápolis ver a história de perto. Aí Jacira já estava com 17 anos, portanto já tinha esquecido tudo. Estava alegre, bonita, comunicativa e não tinha namorado. Os olhos já não estavam vesgos, mas a fobia, quer dizer, o medo de vaca e o medo de líquido de cor vermelha, continuava. Seus pais proibiram que o IBPP publicasse a história com os nomes verdadeiros e o endereço. Mas 1 ano depois, 1974, os cientistas fizeram a segunda visita à família, gravando o 3º depoimento. E em 1977, a revista Planeta foi lá, entrevistou a família e recebeu a autorização para publicar a história do jeito que aconteceu. Confira a revista Planeta, número 60, setembro de 1977. Esse fato foi anotado com todos os detalhes e levado para o 3º Congresso Internacional de Psicotrônica em Tóquio, no Japão. Item 15. E agora? Como provar que a menina Jacira era o espírito Ronaldo? Acompanhando a história, todos podem concluir que o Ronaldo renasceu 6 anos depois, no século feminino, voltando como filha de sua irmã Marta. Mas o cientista não pode aceitar o fato sem provas. E como se pode provar? Existem 6 teorias para explicar o fenômeno que são: primeira, a fraude. Esta não é científica. Segunda, a informação direta ou criptonesia, a tal recordação latente ou subconsciente. Terceira, a telepatia ou ESP, percepção extrasensorial. Quarta, a memória genética, RNA, reflexo condicionado. Quinta, a incorporação mediúnica. E sexta e última, a reencarnação. Todas essas teorias já foram estudadas com detalhes no século XIX pelos sábios William Crookes, César Lombroso, Gustavo Gelley, Myers, Ernesto Bossano, de Rochat, Lodge, Kardec, Delane e algumas décadas atrás, Ian Stephenson, Morris Netterton, Constantin Haldive, os brasileiros Hernando Guimarães Andrade, Dr. Jorge Andréa, etc. Hoje está mais do que claro que somente a reencarnação explica o caso. As outras teorias, quando muito, explicam alguns dos detalhes, mas não conseguem resolver todas as questões. Escritores como Frei Boaventura Kloppenburg, escritores católicos, o bispo Edmond Robilard, o alemão Eduard von Hartmann, o teólogo Estevão Bittencourt, o parapsicólogo Padre Quevedo, o Roberto Amador e principalmente o René Sudre, tudo já fizeram para apresentar explicações muitas vezes absurdas ou supersticiosas, atribuindo ao poder de demônios ou colocando obstáculos, achando que a ciência é incapaz de descobrir o enigma e que são mistérios.
Item 16. Ismail Altenclich e Abaide Sussulmus. No mesmo ano em que se deu o caso de Ronaldo e Jacira, em São Paulo, 1956, nasceu na Turquia um garoto que recebeu o nome de Ismail Altenclich. Quando completou 2 aninhos, já costumava falar de casos acontecidos em sua última existência, poucos anos atrás. Um belo dia, a criança vai andando pelos arredores com seu pai, quando se encontraram com um velho vendedor de sorvetes. O pai compra sorvete e, quando vai receber o troco, é interrompido pelo garoto que diz: "Pai, não paga para ele não, que ele me deve um troco de quando eu lhe comprava verdura." Ismail nasceu com uma cicatriz na cabeça e dizia que havia morrido de pancadas na cabeça. Conversa vai, o velho sorveteiro se recorda de que alguns anos atrás vendia verduras e tinha um velho seu freguês chamado Abaide Sussulmus, que foi assassinado pelos seus próprios empregados com cacetadas na cabeça. O garoto foi levado até o sítio vizinho, onde o velho Abaide tinha sido assassinado, e reconheceu a fonte, o caminho e o lugar onde mataram o velho. Ao ser assassinado, o velho Abaide deixou uma filha adolescente. O garoto Ismail, de apenas 5 anos, reconheceu sua filha, entre aspas, já adulta, quer dizer, filha da vida anterior. Conversando muito com a moça, ficou tudo esclarecido. O velho Abaide reencarnou poucos anos depois de morrer em idade avançada. Esse caso é recente, foi pesquisado, comprovado sua realidade. Não se trata da história que a vovó contava ou a história de carochinha. O garoto foi fotografado, entrevistado, provando todas as informações. Item 17. Nascer, morrer, renascer sempre e progredir sem cessar. Tal é a lei. Todos devemos saber que nascer, morrer e renascer é uma lei natural. Faz parte da natureza. Tudo que é vivo morre e tudo que morre renasce. Jesus, ensinando essa lei, diz: se a semente não apodrecer na terra, a árvore não pode nascer. Assim, Jesus mostra que a vida está escondida nas coisas mais simples. Do mesmo modo como a vida da planta está oculta na semente, a vida humana está oculta no espírito. Se não houvesse a encarnação, o espírito não teria como agir no mundo material. E a vida na terra é uma escola onde o espírito aprende todas as coisas de que necessita para se desenvolver, para evoluir, tanto intelectual como moralmente. Um pensador escreveu dizendo: se Deus não existisse, seria preciso a gente inventar um Deus. É como a reencarnação. Se não existisse, seria preciso que a gente inventasse ela. Caso não existisse a reencarnação, ficaria muito difícil, para não dizer impossível, explicar certos casos da vida humana. Sem a reencarnação, não haveria justiça nem razão. A vida seria um mistério profundo e sem lógica. Vamos fazer de conta que a reencarnação não existe. E agora temos de entender o caso das pessoas que nascem mortas. Como fica o caso dos que morrem ainda crianças ou adolescentes? Como eles poderiam conhecer a vida sem viver? Pessoas morrem com 100 anos e muitas vezes morrem ignorantes, brutos, imprudentes, faltando muito que aprender. Agora imagine quem volta para o espaço ainda na infância. Se não reencarnasse, quando e onde iria aprender? E aqueles que morrem cheios de pecados, vícios, egoístas, que passaram toda a sua vida distantes de Deus? Se não houvesse a reencarnação, como eles iriam progredir, se purificar de seus vícios, se o lugar de se purificar é a terra? Se não existisse a reencarnação, de que jeito se poderia explicar
como pessoas analfabetas, quando estão em transe ou hipnotizadas, falam línguas estrangeiras. Como entender pessoas que nascem doentes e ficam a vida inteira sem conhecer as belezas da vida, como cegos aleijados de nascença, que passam a vida dando trabalho e despesa à família e ao Estado? Há quem explique estas coisas como se Deus castigasse suas criaturas, como imaginavam os hebreus. Javé pune os pecados dos pais nos filhos e nos netos. Não fica bem mais razoável, mais lógico pensar assim: esses espíritos, em existências passadas, abusaram da misericórdia divina, pecaram contra o amor e, desse modo, contraíram dívidas pela lei de ação e reação. E é por causa de suas ações criminosas, isto é, por sua própria culpa, que voltaram ao mundo terra trazendo estes defeitos. Estão, portanto, pagando, resgatando seus pecados. Diz o provérbio que quem planta, colhe. Quem semeia vento, colhe tempestades. Ora, sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Como ficaria o caso dos poetas, autores e artistas criativos, inteligentes, que se esforçam para deixar sua arte ou sua obra, que tanta importância tem para ajudar no progresso da humanidade, e de repente morrem, ainda jovens, como foram os casos de Castro Alves, com 24 anos, Casemiro de Abreu, com 22 anos, Álvaro de Azevedo, 21 anos, Lord Byron, 36, o bispo Dom Vital de Oliveira, 34 anos, o cineasta Glauber Rocha, 43, John Lennon, 40 anos, Raul Seixas, 44, Cazuza, 32 anos, Elis Regina, 36, Dr. Ivon Costa, 35, Bob Marley, 36 anos, aí vem mais outros, a princesa Diana, Ayrton Senna e tantos outros espíritos geniais, obrigados pela morte a deixarem suas obras inacabadas. Como ficaria? Mas a reencarnação responde: fica provisoriamente interrompida, até que numa próxima encarnação, com outro nome e noutras condições, o espírito volte e continue sua obra. E assim fica explicado porque Aristóteles, Arquimedes, Einstein, Da Vinci, Jung, Rui Barbosa, Allan Kardec, Pascal, etc., já nasceram trazendo um quociente intelectual carregado de sabedoria, pois já tinham um compromisso com o progresso da humanidade. É a reencarnação que explica porque Van der Kove faleceu com 11 anos, mas deixou 350 lindos quadros de pintura. Henrik Heineken, aos 2 anos, falava 3 línguas. White, aos 14 anos, recebeu o grau de doutor em filosofia. Pascal, aos 7 anos, escreveu uma tese sobre as secções cônicas. Mozart, com 5 anos, já compôs um concerto sem haver estudado música. Kelvin, aos 10 anos, conquistou um prêmio científico. Jacques Crichton, aos 15 anos, discutia em grego, latim, árabe e hebraico. Ladislau Zedlinsky, aos 2 anos, aprende a ler e a escrever corretamente. Germaine Gardiner, com 1 aninho de idade, já tocava a sonata ao luar de Beethoven. Euler, desde a infância, se tornou um gênio da matemática e o inventor Ampère, aos 12 anos, já conhecia o cálculo diferencial. Sabemos que Deus não protege uns mais que outros, o que faz com que uns já nascem adultos, outros nascem atrasados, rudes e atrofiados. É o bom ou o mau uso que fizeram dos talentos recebidos de Deus. Se o espírito desenvolve seu talento, na próxima encarnação já amanhece o dia adiantando o lado, produzindo cultura e contribuindo para o avanço da humanidade. Não podemos culpar a Deus dizendo que Ele dá 80, 90, 100 anos a uns
e apenas 20 ou 30 anos a outros. Pois 20, 30, 50 anos não dá nem para começar a evolução da mente de uma pessoa. Mesmo 400 ou 500 anos ainda é um tempo muito curto para um gênio da arte ou da literatura realizar sua obra. Será que Deus é igual aos homens, que distribui as coisas de modo irregular, fazendo injustiças, dando demais a uns e pouco ou nada a outros? Desde o começo do mundo essas perguntas têm sido feitas e nenhuma filosofia religiosa ou igrejeira tem dado uma resposta convincente. E por que as igrejas não conseguem entender essas coisas? Porque rejeitaram a pedra angular do edifício, que é a lei da reencarnação. Item 18. A casa construída na areia. Jesus ensina dizendo: o homem sábio constrói sua casa sobre pedra, mas o sujeito estúpido constrói sua casa em cima da areia. Lucas 6, 42 a 49. Com essa figura maravilhosa, Jesus nos alerta a respeito de doutrinas sem pé e sem cabeça, doutrinas humanas, ilógicas, sem fundamento na razão. Nem preciso explicar aqui que construir a casa sobre a areia é aceitar qualquer tipo de ensino religioso. Não é o título, nem o tipo de roupa, nem um diploma de teólogo que nos garantem a competência em matéria de religião. Infelizmente, as pessoas simples põem na cabeça que porque alguém é formado padre ou teólogo, conhece a Bíblia e é entendido em religião. Ora, grande engano. Qualquer matéria exige tempo e amadurecimento, dedicação e vocação para que alguém seja esperto ou profundo conhecedor dela. O nosso povo, com muita razão, costuma dizer: não é o hábito que faz o monge, e quem vê cara não vê coração. E é isso mesmo. Quem vê batina e diploma não vê conhecimento. É como disse o professor Pasquale Cipro Neto: na Academia Brasileira de Letras sabe-se tudo menos letra. Aqui cabe perfeitamente esse pensamento. Na Pontifícia Universidade Católica tem tudo menos conhecimento de religião. Pouco sabe que os chefes religiosos quase nada sabem sobre Deus, pois além de não estudarem religião, porque fazem apenas 12, 13, 14 anos de uma faculdade semimaterialista, onde se ensinam sempre as mesmas doutrinas antigas defendidas na Idade Média. Geralmente são pessoas que se acostumaram a acreditar no que ouvem, sem questionar, sem pensarem no que estão ouvindo ou lendo. Já dissemos que acreditar não é saber. Aquele que acredita, pouco ou nada sabe. Só os ignorantes acreditam, pois os grandes sábios sabem. Pois são pessoas assim que constroem a sua casa em cima da areia. Aprendem as doutrinas antigas nos catecismos dos vigários ou nos bancos das igrejas evangélicas e nunca para raciocinar como são feitas na areia. Quando vem a tempestade e sopra os ventos, a casa desmorona e cai. Assim é com o que se aprende nos catecismos. Quando chega uma doença incurável, por exemplo, uma tragédia, como um prejuízo muito grande, aqui o religioso perde a cabeça, tenta suicídio ou abandona sua igreja, pois acaba descobrindo que as doutrinas decoradas nos bancos das igrejas, na hora H, não nos consolam nem nos confortam. São fracas demais para fortalecer a nossa fé. Por dentro, o religioso das igrejas é vazio, é carente de um conhecimento sólido e eficaz. Edificar a casa na rocha é seguir e praticar o cristianismo com consciência, com base na razão, fundamentado na ciência, no ensino atualizado, com uma fé raciocinada e não seguindo uma fé cega que nos obriga a crer em coisas supersticiosas.
Esse tipo de religião, quando vem o vento de um argumento forte, a casa cai e se esfarela. Ora, a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores é exatamente a doutrina da reencarnação. Desde quando os doutores da igreja abandonaram essa doutrina, começaram a acreditar na ressurreição da carne, que destruíram o fundamento, a base de todas as grandes verdades do cristianismo. E o cristianismo passou a ser a religião do medo, religião castradora, religião parede, que diminui, que corta a capacidade de pensar e tirar conclusões por conta própria. Religião que faz dos seus adeptos capachos. Teólogos e mestres Nicodemos que conhecem uma pequena parte, mas ignora a melhor parte, como Jesus disse em Lucas 10, 42. Jesus ensinou a reencarnação a Nicodemos, que era tido como mestre em Israel. Nicodemos lhe perguntou: quer dizer que eu preciso entrar outra vez no ventre de minha mãe e renascer? Aí Jesus, certamente com dó daquele falso mestre, lhe respondeu: tu és mestre em Israel e ainda não entende dessas coisas? Assim fazem ainda hoje, infelizmente, certos mestres que vivem se apresentando bonitinhos, falando em fim do mundo, em palavra de Deus. Esses decoram a Bíblia quase inteirinha, já sabem de cabeça onde ficam os versículos que eles acham que entendem. Eles ainda continuam morrendo de medo do Deus Jeová, Deus que adora ser chamado de Deus dos exércitos, o Senhor da guerra, etc. Item 19. A resposta do senhor bispo. Tem tanta gente fina, com canudo de teologia, um título de honra, como reverendíssimo, especialista em exegese, em catequese e um montão de coisinhas assim, que quando se fala na lei da reencarnação, vem logo com aquela velha e rançosa história de ressurreição da carne, dizendo que na Bíblia existe ressurreição, não reencarnação. Ouça o que disse um senhor bispo em 28 de março de 1986, respondendo à pergunta de um rádio ouvinte durante o programa anual da Semana Santa da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Abre aspas. Todos aqueles que sentem a tentação da reencarnação, o Evangelho é justamente a anti-reencarnação. O Evangelho é a ressurreição. Isto é, a ressurreição dessa vida, sem precisar passar sucessivamente por uma série de vidas. Em nenhum lugar do Evangelho, continua o bispo, nós encontramos a ressurreição, aliás, a reencarnação. A reencarnação é uma constante tentação da humanidade, que é uma maneira de fugir da responsabilidade que a liberdade nos dá. A liberdade comporta um risco, que é a chance de realizar-se e o risco de perder-se. Ora, só porque os padres da igreja nos primeiros séculos do cristianismo se reuniam por meio de voto, decidiam o que é verdade e o que não é, como se naquele tempo existissem recursos científicos para se conhecer a verdade e o erro na religião. Só por isso, até hoje, mestres acomodados continuam acreditando nas verdades dos pais da igreja e nem se preocupam com os estudos da parapsicologia, da fenomenologia, da astronomia e da psicobiofísica, ciências que nos mostram a realidade dos ensinos da terceira revelação divina. Agora vem querer negar a reencarnação. Interessante quando o bispo diz que se pode realizar nesta vida, sem precisar começar de novo. É mesmo merecedor de dó se vê um doutor em religião dizer uma coisa dessa. Depois que quase todos os cientistas experimentadores já estão de acordo entre eles que é absolutamente impossível, num período de apenas 100, 500 ou 1000 anos, um sujeito aprender todas as coisas, assim se purificando de todos os seus vícios do passado. Pois é por meio das encarnações que o espírito evolui. A evolução que faz com que um demônio se transforme num anjo.
Esta vida, diz o bispo, é chamada a dar certo pela graça de Deus. Agora vamos fazer algumas perguntinhas ao nosso doutor em reencarnação. E aqueles que morrem sem dar certo? Quando é que vai dar certo? Se não fosse permitido a ele voltar e viver pela reencarnação, onde ele iria purificar a alma? João e José nasceram num só dia, foram criados no mesmo ambiente, estudaram na mesma escola, portanto os dois receberam as mesmas influências, vendo e ouvindo as mesmas coisas. Mas o João aprendeu muito, se tornou doutor João, ficou rico, teve fama, se realizou, deu certo. Mas o Zé rude nada aprendeu, nunca adquiriu nenhum canudo, morreu pobre, sem nome, sem sobrenome, sem prestígio na sociedade. E agora, como a filosofia igrejeira explica? Explica que Deus dá inteligência a quem quer e pronto, está resolvida a questão? Ora, com esta visão estreita, certos religiosos não conseguem pensar com sua própria cabeça que, apesar de terem nascido juntos, o João é um espírito que já está um tanto vivido, experimentado, com boa bagagem intelectual, trazida de outras vezes em que esteve aqui. E o José é um espírito ainda atrasado, com pouca experiência adquirida. Assim, cada um tem sua quantidade ou seu quantum de conhecimentos. Cada um tem sua missão, cada um tem uma tarefa ou um compromisso a realizar aqui na Terra. Agora vamos analisar dois homens que nasceram no mesmo local e numa mesma época. O Antônio nasce forte, sadio, pesando 3,5 kg, cresce vendendo saúde e nunca teve problemas. Vive 100 anos, realizando tudo o que desejava. O Jerônimo nasce pesando 1,2 kg. Já nasce doente. Aos 3 anos fica cego e paralítico. Passa a vida toda dando trabalho à família. Jamais soube o que é desfrutar da vida. Não se casou, não passeou, não estudou. Perguntamos ao senhor bispo: será que Deus gosta mais do Antônio, mas não vai com a cara do Jerônimo? Será que Deus tem preferência por alguns dos seus filhos? Será que todos os seres humanos não são igualmente filhos de Deus? E por que uns têm vida plena, enquanto outros não sabem o que é viver? Para as teologias, esta é uma questão sem solução, uma pergunta sem resposta. Mas para o ensino cristão, que é racional, razoável, a explicação é simples e direta e completa. É que o Antônio preparou a sua vida sendo digno daquele estado de saúde, ou porque mereceu devido a doenças suportadas de modo cristão, ou, como já dissemos, ele pediu e lhe foi dado o direito de renascer em ótimas condições de saúde como prova, pois sabemos que tanto doença como saúde podem ser provas, assim como pobreza e riqueza são igualmente provas para um espírito, dependendo da capacidade do espírito usar a riqueza ou saber suportar a pobreza. Voltamos a repetir: se não existisse a reencarnação, seria necessário que se inventasse ela, pois é com ela que aprendemos a decifrar os mistérios de nossa existência. Item 20. O espírito não tem sexo. O sexo ou a sexualidade é uma energia natural e de ordem transcendental. Deus colocou essa força poderosa na natureza humana e animal para que ela torne a vida mais amena, mais suave e para a finalidade grandiosa da reprodução da espécie. Mas num país machista como o nosso, fica meio sem jeito dizer que o sexo não tem importância para os espíritos. Quer dizer, tanto faz nascer homem como nascer mulher. Quem precisa do sexo é a pessoa, a personalidade. Quando o espírito vem reencarnar, ele prepara o seu corpo com um aparelho sexual masculino ou feminino, de acordo com a missão que vai desempenhar na Terra. Há quem ensine que o espírito muda de sexo de 4 em 4 encarnações. Assim, 3 vezes seguidos,
ele vem à Terra num corpo masculino e na quarta vez vem no corpo de mulher. No entanto, não se tem nenhuma certeza disso. São teorias. Os detalhes sobre a reencarnação ainda continuam sendo segredos. Basta a gente saber que o sexo é uma necessidade fisiológica e também psicológica. Temos vários casos de pessoas que eram homens e voltaram na pele de mulher, conforme vimos a história de Ronaldo e Jacira, no item 7. Há também o complicado fenômeno da homossexualidade e o lesbianismo. Pessoas que vêm à Terra com sua sexualidade confusa, misturada, nem homem nem mulher. As pessoas leigas no assunto ridicularizam, falam uma série de bobagens, colocam apelidos, nomes pejorativos. No entanto, para os homens cultos e espiritualizados, é simples entender o porquê dessa anomalia, dessa degenerescência. É que em vida passada, o espírito abusou de sua sexualidade, usou o sexo para cometer danos e escândalos, explorando seu irmão de sexo oposto. E a lei de ação e reação cobra tintim por tintim todas as nossas ações, todos os nossos atos. Naquilo que pecamos, sofreremos as consequências nas próximas encarnações. Se abusamos do nosso organismo com drogas, fumo, álcool, consumo exagerado de carnes, podemos voltar à Terra doentes, aleijados, com problemas de estômago, complicações cardíacas, etc. Se cometemos abusos graves com o sexo, podemos reencarnar com atrofiação e anormalidade no aparelho sexual, e assim vamos sentir na própria carne o mal que causamos ao nosso próximo. Dizem que quem caça, acha. E é verdade, quem explora, será explorado. Como disse Jesus, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Veja Mateus 26, 52. Item 21. Reencarnação e ressurreição. A Igreja ensina o dogma da ressurreição dos mortos, porém jamais deixou claro em linguagem popular o que é ressuscitar. A massa popular, como sempre ignorante em matéria de ciências, pode imaginar a ressurreição a seu modo, achando que esse nosso corpo de carne, que a natureza nos dá por algum tempo, vai ficar dormindo na sepultura, enquanto aguarda o tal dia de juízo, ou dia do julgamento final. Ora, na época em que Jesus esteve entre nós, o povo conhecia a reencarnação pelo nome de ressurreição, mas não entendia, na verdade, o que era ressuscitar. Ressurgir significa exatamente surgir de novo, reaparecer. Portanto, quer dizer voltar ou reaparecer na Terra com outro corpo, outro nome, outra família. Embora, às vezes, por coincidência ou por necessidade ou exigência do plano espiritual, o espírito reencarna e recebe o mesmo nome que tinha na encarnação passada. Vimos que, na verdade, não faz diferença essa questão de nome. O importante é conhecer o processo, como acontece a coisa. Mas vamos à diferença entre reencarnar e ressuscitar. Você já leu o capítulo 6 do Evangelho de João? Então vamos lá. Jesus vem falando do pão do céu, isto é, do pão espiritual, que é a doutrina que ele vem nos trazer. Que todo cristão deve se alimentar diariamente com a instrução, com o conhecimento da verdade. E quando chega nos versículos 39, 40, 44, 55, Jesus repete as mesmas palavras: eu ressuscitarei no último dia. Agora o que falta é discernimento e boa vontade para entender que o último dia é esse. Nem precisa ser inteligente nem sagaz. Basta ter um pouco de preparo para ver que reencarnar e ressuscitar são, na prática, a mesma coisa. São duas palavras que tratam da mesma realidade, mas esse último dia é que faz a diferença. Dia aqui funciona como funciona em Gênesis 1:4, que significa luz, um período, uma etapa de trabalho. Portanto, uma encarnação, uma existência terrestre.
Assim, a ressurreição deve ser compreendida como uma vida humana. O último dia é a última encarnação na Terra, quando o espírito já tiver se purificado, já tiver aprendido a amar, perdoar, servir a humanidade de modo altruísta, sem egoísmo, sem apego às coisas. Em duas palavras, quando o espírito já tiver atingido aquela perfeição relativa exigida pelo Mestre, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Concluindo, reencarnar é voltar à Terra, enquanto ressuscitar é terminar sua missão expiatória e voltar para a Pátria Celeste. Item 22. Intuição e reminiscência. Um dia desses, um jovem evangélico entusiasmado, muito consciente do que pregava, me pegou de chofre, me pegou de calça curta, com uma cilada teológica. Professor, eu morro e volto para o plano espiritual levando 200 pecados. Depois de 300 anos, eu desço para cá sempre carregando esse fardo. Aqui passo mais 60 anos e morro voltando outra vez ao plano espiritual, levando outros 200 pecados. E agora? Quando é que eu vou virar espírito de luz, espírito puro, se só aumentam os meus pecados? E eu fiquei a meditar com os meus botões. Será que esse meu amigo não tem lá suas razões? Pois é essa justamente uma desgraça que pode acontecer e acontece sempre com muita gente reencarnacionista. Em vez de usar a oportunidade da reencarnação para em cada vida diminuir os pecados, essa gente faz ao contrário, sonha com novas encarnações com o objetivo de se apegar ainda mais ao mundo. Todo o X da questão é que esse nosso companheiro desconhece a lei providencial. Ele só aprendeu que Jeová castiga, se vinga, que Jeová cobra olho por olho, dente por dente, e não lhe ensinaram que existe uma lei providencial chamada reminiscência, que age em nós da seguinte forma: tudo que a gente faz, certo ou errado, durante as nossas existências na Terra, fica guardado e nos acompanha nas idas para o além e voltas para o planeta Terra. Há episódios que marcam a gente e essa marca é transcendental. É verdade que a gente esquece os fatos da vida passada, mas permanece em nosso subconsciente, uma lembrança longínqua, uma recordação remota, uma espécie de impressão secreta, difícil de se explicar com palavras. Em cada existência aumenta em nós, no nosso íntimo, 1 milímetro, digamos assim, dessa impressão. De modo que não existe aquele perigo de se somar pecado em cima de mais pecados, como imagina o nosso companheiro. Acontece que nós nascemos e nos criamos debaixo de uma igreja leiga em religião, herdeira de uma cultura judaica que nos impõe um Deus injusto, severo, austero e exigente. Assim como existem leis punitivas, existem leis providenciais, que nos ajudam a solucionar os nossos problemas. É certo que nós estamos sempre cometendo mais pecados, mas é também certo que estamos fazendo obras boas. E Deus anota tanto o mal como todo o bem que fazemos. O amor, já foi dito, cobre uma multidão de pecados. Lembra como Jesus ensina sobre a misericórdia e a imensa bondade de Deus, dizendo: até um simples copo d'água que se oferece a um irmão com sede será recompensado? Vosso Pai cuida de vocês com tanto carinho, igual uma galinha cuidando de seus pintinhos, protegendo eles debaixo das asas. Ora, se a gente aprendeu a confiar em Deus e depois acredita que Ele vai nos deixar entregues ao Deus dará, abandonados às reveses da sorte, que confiança é essa? Se Deus é a própria sabedoria, a própria perfeição absoluta, como Ele pode deixar uma única lei imperfeita? Se a gente não leva em conta as leis das reminiscências e da intuição,
faz igual aos nossos irmãos que vivem servindo um Deus carrasco, sem compaixão, um Deus em forma humana, criado pela imaginação dos hebreus. Mas que essa explicação não seja motivo para se descuidar do compromisso diante da lei da reencarnação. Vamos empregar bem esse maravilhoso talento que é a chance da reencarnação, para que quando a nossa amiga morte nos visitar, a gente possa apresentar um juro de 100%, não agindo como os maus negociantes que enterram os talentos que Deus lhe dá. Intuição e reminiscência são as duas leis que se encarregam de nos ajudar na tarefa de aumentar sempre as virtudes, enquanto diminuímos os pecados. Item 23. Reencarnar para quê? Um dia desses, estive lendo um livro da autoria de um conferencista católico, o bispo Edmond Robillard, que é mesmo uma negação em matéria de reencarnação. O livro se intitula Reencarnação, Sonho ou Realidade? O autor confunde metensomatose, novo nascimento, com metempsicose, a antiga crença dos gregos e indianos. O doutor, entre aspas, pensa que o espírito se infiltra no corpo de outra pessoa e nada sabe ou nada diz a respeito das pessoas deformadas de nascença, e mostra que não conhece a biologia moderna de Jorge Andréa e Guimarães Andrade. Como é que um mestre desse pode escrever um livro condenando a reencarnação? Como se mete o pau numa coisa, numa matéria, sem possuir conhecimento sobre essa coisa? A reencarnação não é coisa ou objeto de crença, mas de conhecimento. Acreditar não é saber, precisamos afirmar essa frase muitas vezes. Se a gente fica nessa de crer e parar por aqui satisfeito, dizendo, sou cristão, pois creio na reencarnação, mas nada fizer para ser realmente cristão, para aplicar a reencarnação na vida, no dia a dia, essa crença nada resolve, no sentido de nos confortar diante das dificuldades da existência. Há muita gente apegada nas coisas, grudada na família, que concorda com a ideia da reencarnação somente por acomodação, pensando tirar proveito material dela. Sabe como? Assim, que legal, vou voltar a esta terra outra vez, que bacana, assim vou poder nascer na minha mesma família, vou continuar na minha profissão, vou continuar ganhando dinheiro e vou casar com aquela pessoa que nesta vida não consegui. Se a reencarnação existisse apenas para isso, para a gente poder repetir a vida na Terra e nada mais, não teria nenhum valor, nenhuma importância para a vida espiritual, pois se alguém pensa assim, está perdendo o seu tempo, está perdendo também sua grande chance de progredir em todos os sentidos, que é a verdadeira finalidade da reencarnação. Você gostaria de reencarnar só para continuar por séculos e séculos sendo aquilo que você é hoje? Continuar egoísta, mundano, preconceituoso, recomeçando tudo de novo, continuar sendo viciado, violento, machão, materialista? Se seu prazer de voltar aqui for embasado nesse mundanismo, você está ferrado. Se você não desistir dessa ideia e não cuidar de sua reforma íntima, praticando a caridade evangélica, procurando servir aos seus irmãos da terra, então, infelizmente, você estará perdendo seu tempo. Posso assegurar que você ainda vai voltar aqui umas 200 ou mais vezes. Se sua vontade de reencarnar for fundamentada no desejo de continuar endurecido e apegado ao ego, sua situação é profundamente lamentável. Item 24. Somos maioria. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para saber a porcentagem de pessoas reencarnacionistas e chegaram à conclusão de que 76% da humanidade acredita na reencarnação.
Nos Estados Unidos, 41%. Aqui no Brasil, uma pesquisa entre os jovens mostra que 48% acredita, 27% não acredita e 25% disseram não sei o que é reencarnação. Um cientista, referindo-se à reencarnação, escreveu: só existem dois grupos que formam a sociedade, os reencarnacionistas e os que serão em breve reencarnacionistas. Oliver Lodge. É isso mesmo. Pois esses 25% que responderam dizendo não saber o que é reencarnação, quando souberem o que é, sem misticismo e mesmo dissociados de religião, serão todos reencarnacionistas. Os 27% que disseram que não acredita também serão no dia em que compreenderem o que é a reencarnação. Há algumas dificuldades para que certas pessoas aceitem a reencarnação. Por exemplo, pessoas doentes e sofredoras em geral têm medo de voltarem à Terra com o seu sofrimento. Pessoas egoístas, escravas do dinheiro ou do sexo, têm receio de voltarem pobres e sem a chance de explorar os prazeres do sexo. O ensino racional consolador para esse tipo de gente é este: se deseja reencarnar cheio de saúde e ter vida normal e feliz, a única coisa que tem a fazer é viver agora de modo cristão, pois a felicidade de uma vida depende de como se viveu a vida passada. Quando um espírito ainda está enfincado no egoísmo, costuma raciocinar assim: vou desfrutar o máximo dessa vida e vou deixar para ser cristão mais adiante, de outra vez que eu voltar aqui. É exatamente por isso que os mestres religiosos não costumam ensinar a existência da reencarnação ao povão em geral, mas apenas a quem deseja receber a oportunidade de adiantar o seu lado espiritual. Esse perigo existe, e é justamente por adiar a conversão, por se deixar para amanhã o que pode e deve ser feito agora, que muita gente que viveu no tempo de Jesus ainda está aqui, sofrendo, gozando a vida e aguardando mais uma reencarnação. Item 25. Pintando mais espíritos na área. De vez em quando aparecem pessoas curiosas, aliás, pessoas que raciocinam, e vêm com essa pergunta: professor, quer dizer que os espíritos são sempre os mesmos? Os mesmos espíritos voltam a reencarnarem e Deus não criou mais espíritos? Realmente, essa interrogação tem sentido. De fato, os espíritos voltam a reencarnarem, mas Deus continua criando tanto espíritos como mundos, planetas, por todo o universo infinito e eterno. Não podemos colocar limite na obra da criação. Sabemos que as primeiras encarnações do espírito não acontecem na Terra, mas sim em outros mundos ainda mais atrasados que o mundo Terra. Se os espíritos fossem sempre os mesmos, a gente poderia ficar na dúvida, achando que a população poderia ficar estática, quer dizer, não haveria aumento na população do planeta. Devemos concluir este presente tratado com o comentário daquele versículo 39 do capítulo 5 de João, onde o Mestre Jesus, discutindo com os fariseus, disse: vocês andam de Bíblia na mão, usando ela como arma contra mim, e não sabem que esta mesma Escritura, sendo bem interpretada, fala contra vocês e confirma o meu ensino. Fecha aspas. Sim, mestre. Enquanto cada um não alcançar o entendimento das Escrituras, vai viver assim, tomando a Bíblia como palavra de Deus, inspirada, arma poderosa contra os outros, alento e bálsamo para as minhas dúvidas. No entanto, pouco ou nada adianta andar de Bíblia na mão e a mensagem dela longe do coração.